Oi, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Tudo certo? Professora Daiane aqui com vocês para dar sequência aí no nosso conteúdo. O prof está lá na página 48 da apostila de vocês, tá? Coloquei aqui o vídeo no início, nesta imagem que nós já vimos na aula ao vivo aí da quarta-feira, se não me engano, tá? Onde nós vimos ali algumas características, né, dos quadriláteros apresentados ali, tá? Então, eu só parei ali para a gente retomar e visualizar. Eu lembro que alguém me perguntou na aula por que o F não é considerado, por exemplo, que tenha os quatro lados iguais, tá? Então, vejam só. Quando nós temos um segmento de reta, né, uma reta que vai na diagonal, como essa daqui, ele se torna mais longo, tá? Então, embora tenha cortado só dois quadrinhos aqui, né, como esses aqui que estão na horizontal, eles cortaram dois quadrinhos, certo? Esses outros também cortaram dois, só que eles estão na diagonal, tá? Então, aqui o I, por exemplo, o I aqui, ele tem as medidas iguais, porque tanto os segmentos aqui que vão para cima, aqui, quanto os que vêm para baixo, todos eles estão na diagonal, tá? Então, na diagonal, eles usavam três medidas, três unidades, ó. Então, são iguais, os de baixo e os de cima são iguais, todos têm a mesma medida. Já o F, né, assim como se fôssemos olhar o C também, tá? Tem medidas diferentes porque alguns lados, dois dos lados deles, eles se estendem na diagonal e não na horizontal. Certo, então? Certo até aqui? Só para tirarmos ali as dúvidas que haviam ficado, então, referente a estas imagens, né? A estes quadriláteros aqui, ok? Aí, passando ali, nós já respondemos essas questões, tá? Sobre os quadriláteros dessa imagem. Onde perguntava então para nós ali, por exemplo, quais deles tinham lados opostos paralelos. Então, nesta situação ali, todos eles têm lados opostos paralelos, tá? Ângulos internos medindo 90 graus. Então, alguns ali, A, B, E, G, H e J. Quatro ângulos congruentes e quatro lados congruentes, ou seja, aqueles que são totalmente iguais, que tem quatro lados iguais e quatro ângulos iguais, né? Aí, ali o B, o E e o G, certo? E aqueles que têm quatro lados congruentes, ou seja, quatro lados iguais, certo? Então, ali, B, E, G, E, I. Ok? Então, estão aqui as classificações, né, as características aí desses quadriláteros. Passando, então, ali na definição, né, note que todos os quadriláteros apresentados são paralelogramos, ou seja, pois têm lados opostos paralelos. Então, se nós observarmos os lados, por exemplo, aqui, né, o lado AB é paralelo ao lado CD, né? E o lado AD, aqui, é paralelo ao lado BC, ok? Então, essas características aí. Entre os paralelogramos, alguns recebem nomes especiais, de acordo com as características dos lados dos ângulos internos, dos lados e dos ângulos, né? Então, nós temos o retângulo, que tem os quatro lados, os quatro ângulos internos retos, certo? Nós temos o losango, que tem os quatro lados congruentes, então, os lados são congruentes, tá? E temos o quadrado, que tem os quatro ângulos internos retos e os quatro ângulos congruentes. Então, a diferença entre um e outro é
né? No caso do retângulo, nós temos 4 ângulos retos, porém não temos os 4 lados iguais. No caso do losango, nós temos os 4 lados congruentes, os 4 lados são iguais, porém os ângulos não são iguais, né? E o quadrado, que aí sim tem essas duas características, os 4 ângulos são ângulos retos e os 4 lados são congruentes, tá? Aqui, mesmo que nós identifiquemos que os ângulos são iguais, eles não são ângulos retos, tá? Aqui no losango, só para diferenciar aqui entre um e outro, né? Então, são lados congruentes, mas não são ângulos retos, tá? Não são ângulos de 90 graus. Na sequência ali, vamos ver então as propriedades dos paralelogramos, tá? Vamos observar então ali na página 49, né? Algumas propriedades dos paralelogramos. A primeira propriedade ela diz o seguinte, né? Observando os prolongamentos dos seus lados, né? Se nós prolongarmos as laterais aí do paralelogramo, as medidas dos ângulos internos, a medida dos dois, quando eles têm os lados opostos, os ângulos vão ser formados. Opa. E no prolongamento aqui, os ângulos formados que apareceriam aqui no canto, né? Deixa eu riscar aqui só um pouquinho. Então, aqui e aqui, né? Os ângulos formados são congruentes, ou seja, eles são iguais, tá certo? Eles são ângulos opostos e congruentes. Então, cada vértice aqui que você observar, você vai encontrar que se prolongar os segmentos de reta, esses ângulos serão congruentes, eles serão iguais, tá? Na sequenciazinha aqui, deixa eu só tirar o lápis. Na sequência mesmo, já está mostrando então essa definição ali, tá? Como os lados opostos são paralelos, podemos representar nas figuras os seguintes pares de ângulos correspondentes. Então, aqui temos a representação com os ângulos que são iguais, que um corresponde ao outro. São ângulos opostos, mas são ângulos que têm o mesmo valor, tá? Então, aqui, por exemplo, o C e o A são iguais, são congruentes, né? E aqui, nesta situação também, o B e o D também são congruentes, os ângulos identificados ali, tá? Então, nessa situação aqui, até está destacado aqui para nós que nós podemos representar essas medidas em qualquer um dos ângulos dos outros dois vértices, tá? Veja na figura aqui é uma possibilidade, mas em qualquer uma delas teríamos os ângulos opostos e iguais. Neste caso aqui, então, como os ângulos pintados de verde são opostos pelo vértice, então, como a prof já falou, A igual a C, certo? Com isso, mostramos que os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes. Os dois ângulos opostos, né, são congruentes. Agora é sua vez. Use a mesma figura anterior e mostre que B é igual a D, tá? Então, aqui na minha imagem, aqui já está aparecendo, tá? Para vocês anotarem aí na apostila de vocês, né? Que B é igual a D, certo? Os dois ângulos que estão aparecendo aqui são iguais. Certo? A segunda propriedade que nós temos ali, tá? Então, já a definição em azul aqui, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, né? A segunda propriedade que nós temos é destacada aqui pela diagonal, tá? Então, traçamos aqui a diagonal BD, destacada aqui na figura, tá? Prolongando a diagonal BD
e os lados AD e CD, podemos representar as seguintes pares de ângulos correspondentes. Vejam só, voltando aqui. Então, quando se prolonga a diagonal, né, e os dois segmentos, os dois lados aqui, podemos observar então o seguinte, que os ângulos entre o ângulo A, entre a reta A e a D, o ângulo B e o ângulo D são congruentes, pois x é igual a w, os dois valores aqui que nós encontramos, né? E os outros dois também, ó, y e z também são correspondentes, são congruentes, certo? Então, essa definição também é uma propriedade aí dos paralelogramos. Então, concluindo aqui, né? Pelo caso, então, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, tá? Desculpa, a prof já falou demais, hoje já tá difícil já. Os triângulos AB e D e C, D e B são congruentes. Com isso, né, representando aqui então a congruência com aquela sinal de 3 tracinhos aqui, né? A e B é congruente a CD e A e D é congruente a CB, ou seja, os lados opostos são congruentes, certo? Terceira propriedade no paralelogramo, traçando os diagonais aqui, traçou-se então as duas diagonais, né, onde elas se cruzaram em ponto M, tá? Prolongando o lado CD e as diagonais, podemos representar os seguintes pares de ângulos correspondentes. Aqui, né, que o ângulo Z é igual ao ângulo W, prolongando a diagonal e o lado, tá? E o ângulo X aqui é o ângulo Y, quando prolongada a diagonal e o lado também, certo? Aí na sequência, então, já foram pintados os ângulos ali determinados, que são ângulos opostos, né, e iguais, tá? E ali na sequência, então, tem a definição de quais são as congruências, né, aí entre esses ângulos, tá? Então, as diagonais de um paralelogramo se cruzam nos pontos médios, exatamente no ponto médio da diagonal vai ocorrer o cruzamento com a outra diagonal. Então, pelo caso lado, ângulo, os triângulos formados ali são congruentes. Com isso, o segmento AM é congruente ao segmento CM. Esses aqui, né? Com triângulos formados aqui, ponto médio vai ser exatamente a medida que vai determinar ali a congruência entre esses triângulos. Tá? Na sequência, temos aqui um exercíciozinho. O número 1 já está aqui resolvido, tá? Onde eu quero que vocês avaliem ali, que vocês vão fazer depois na página seguinte até o número 4, tá? Na página 51. Então, este aqui é o da página 50, já está aqui com a resolução para vocês, né? Que está pedindo, então, para calcularmos o valor de x e y em cada um dos paralelogramos, tá? Então, este foi o primeiro, né? Já está resolvido aqui. Como os ângulos opostos são congruentes, temos que x mais 18 é igual a 2x menos 12. Os ângulos opostos são iguais, tá? Então, x igual a 30. E 3y menos 6 é igual a 132, porque esses dois ângulos são opostos, então o valor também vai ser o mesmo. Então, você vai igualar e encontrar o valor de x e de y, certo? Aí, na página seguinte, então, na página 51, tem a letra B e a C deste mesmo aqui, desse primeiro, tá? E a número 2, 3 e 4, que ficará, então, de tarefa para vocês para a próxima terça-feira, eu acho, tá? Eu vou estipular ali o horário ali no positivo. Acredito que vou deixar na segunda meia-noite, porque aí na aula da terça eu já posso corrigir com vocês. Sendo ela ao vivo ou sendo gravada, daí a professora já faz a correção na terça-feira, tá? Então, fica para
segunda-feira até às 11 da noite, 11h59, né? Ali a página 51 para vocês completarem e resolverem os exercícios ali. Não se preocupem se tiverem dúvidas, tá? Que a professora volta depois corrigindo e aí a gente vai resolvendo junto e tira as dúvidas que permanecerem. Beleza? Então, bom final de semana, bom descanso e até segunda.